dessa outra aula. Bom, estamos gravando. Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Bom, gente, então vamos lá. Nós já começamos a falar sobre as primeiras preliminares. Já falei sobre inexistência e nulidade da citação, não é isso? Eu parei, foi nessa aqui? Eu caminhei um pouquinho mais. Vocês se lembram? Qual que paramos? Barra. Oi. Um pouquinho mais à frente, na próxima página. Essa aqui nós falamos um pouquinho, aí. Mas eu cheguei a explicar essa aqui ou não? Então, você falou dessa primeira, né, que era incompetência absoluta. Falou do artigo 114 da Constituição, falou do 337, parágrafo 2º do CPC, né? Uhum. E aí você parou aí. Então faltou incompetência relativa, né? Você não acabou de explicar ele, né? Você só falou a questão do erro e citou o negócio do artigo 114. Tá. Então vamos voltar aqui então. Pessoal, então olha só para a gente começar de onde paramos na última aula, né? Só lembrando aqui, repetindo sempre, surge uma preliminar quando o autor ignora alguma regra processual na elaboração da petição inicial, na propositura da ação, enfim, toda violação de regra processual pode dar origem a uma preliminar. Bom, vamos então agora para as duas próximas preliminares, né? Já iniciamos na última aula. Eu tenho duas preliminares no artigo 337, só relembrando o nosso quadrinho, né? A primeira é o nome da preliminar, como ela se encontra lá no artigo 337. Segunda coluna é o inciso da preliminar. Terceira coluna, se a preliminar é dilatória ou peremptória. Na quarta coluna, se é pressuposto processual ou condição da ação, né? A conduta do réu, você, quando for contestar, o que você vai requerer, né? Lembrando que as preliminares devem ser conhecidas de ofício pelo juiz, com exceção da incompetência relativa e à convenção de arbitragem. Essa ressalva ela está prevista no parágrafo 5º do artigo 337, tá bom? Então, só relembrando, a incompetência absoluta, por exemplo, uma ação que deveria ter sido proposta na Justiça do Trabalho é proposta na Justiça Estadual, ou uma ação de competência da Justiça Federal, ela é proposta numa justiça diferente, por exemplo, na Justiça Estadual. Então, como eu até fiz esse quadrinho para vocês aqui, né? Depois eu peço que vocês relembrem. E no nosso exemplo aqui, imagine aquela questão de uma matéria que afeta a Justiça do Trabalho e você propõe a ação na Justiça Estadual. Então, estou diante de uma incompetência absoluta em razão da matéria. Você, como advogado do réu, vai alegar isso em preliminar e a sua conduta é remessa ao juízo competente. Tá certo? Então, lembrando, a grosso modo, quando eu erro de justiça, é da Justiça Estadual, eu proponho na trabalhista ou proponho na federal, o réu, em preliminar, vai alegar a incompetência absoluta. Lembrando que incompetência absoluta o juiz deve conhecer de ofício. Tá? Mas se você se passou despercebido pelo juiz e passou pelo réu, tá certo? A qualquer momento ela pode ser alegada. Não há preclusão com relação à matéria de ordem pública. Bom, vamos falar agora da incompetência relativa. A incompetência relativa, pessoal, imagine, eu estou dentro do estado de Minas, Justiça Estadual de Minas Gerais. Então, tem aquelas regras de competência que vão do artigo 46 ao 53. Então, quando é que ocorre a incompetência relativa? Quando o autor viola uma daquelas regras de competência territorial. Ele deveria propor essa ação em Juiz de Fora, mas ele propõe em Belo Horizonte.
ok? Então, nessa situação, onde houve um erro na localidade para a propositura da ação, errou o foro competente, o réu, em preliminar, vai alegar a incompetência relativa. Por que ele alega incompetência relativa ou absoluta? Tanto faz, mas no caso é relativa. Para que seja corrigido esse erro, ou seja, a ação ela vai passar a tramitar na localidade onde o CPC determina. Tá? Agora, um detalhe que nós temos que lembrar aqui, enquanto a incompetência absoluta deve ser e pode ser alegada de ofício, a incompetência relativa, mesmo que o juiz perceba que o autor propôs a ação de forma equivocada, numa localidade que não era a correta, ele tem que ficar quieto, tá certo? Porque essa é uma das exceções do parágrafo 5º. Então, o juiz só vai declarar essa incompetência relativa se for provocado pelo réu. Se, porventura, o réu, na contestação, ficar silente, ficar quieto, não mencionar esse erro na propositura da ação, nós temos a prorrogação de competência. É o que estabelece o artigo 55 do CPC. Prorroga-se a competência relativa se o réu não alegar a competência em preliminar de contestação. Tudo bem? Lembramos? Incompetência absoluta. Um exemplo aqui em razão da matéria, tá? Sim. Pode falar, Evandro. Barra. Eu não estou entendendo porque a incompetência absoluta é dilatória. Na minha cabeça, ela seria peremptória, porque vai gerar uma outra ação. Enfim. Não. Olha só, Evandro, ela não gera uma outra ação. Ela não gera a extinção do processo. Tá? Entendi. Tá? Olha só. Olha o que fala o parágrafo 3º do artigo 64. Né? Caso a alegação de incompetência ela seja acolhida, então, veja, ela não aqui individualiza, absoluta ou relativa. Caso a alegação de incompetência absoluta ou relativa seja acolhida, não fala aqui que os autos serão extintos e iniciada uma nova ação. Fala Entendi. O seguinte, né? Os autos serão remetidos. Porque a gente tem aquela ideia, né, de incompetência absoluta em razão da matéria, mas tanto uma quanto a outra, Evandro, existe a remessa, o deslocamento desse processo para a justiça correta no caso da incompetência absoluta e no caso da incompetência relativa para a comarca, para o foro competente. Tá bem, obrigado. Nada. Bom, pessoal, e aqui um exemplo, né, de como ocorreria a sua alegação de incompetência relativa, tá? Eu não vou ficar lendo aqui desculpe que a minha garganta já... Eu não vou ficar lendo o texto da incompetência relativa, né? Depois eu peço que vocês leiam com calma, só para a gente não perder tempo, porque a gente tem muita coisa, né? Mas aquilo que eu expliquei para vocês, toda vez que eu estou diante de uma incompetência, eu tenho que mostrar, primeiro, seu juiz, na situação de fato está ocorrendo isso. Deixa eu ler só essa, só para a gente, né? A autora ajuizou a presente ação, objetivando receber a indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido na cidade de Juiz de Fora, sendo que ela tem domicílio na cidade do Rio de Janeiro, conforme se verifica da própria petição inicial. Ô, pessoal, isso aqui, quando a gente tiver prática trabalhista, né, se eu estiver com vocês no próximo semestre, é exatamente isso aqui, olha, fato, que você está observando, fundamento, que é o fundamento legal que você vai utilizar, que foi violado, e uma conclusão. Então, é sempre isso, fato, fundamento, conclusão. O fato, você está observando, tá? O que aconteceu, você, réu, está analisando a petição inicial, está analisando o processo. Olha o que eu observei, né? Fundamento, seu juiz, a ação foi proposta errada, porque foi violado, no caso aqui, o artigo 53, inciso 5º do CPC. Conclusão ou consequência que os autos sejam remetidos. Então, é sempre isso, pessoal. Fundamento, conclusão. Ok?
Vamos partir para uma próxima preliminar. Aqui está o modelinho da incompetência absoluta, então eu trouxe para vocês uma sugestão ou uma hipótese de incompetência relativa, e eu tenho agora uma hipótese de incompetência absoluta, como vocês fariam o texto, tá bom? Bom, incorreção do valor da causa, então vocês se lembram que quando a gente estudou petição inicial, um dos requisitos da petição inicial era o valor da causa. E para eu fixar o valor da causa, eu tinha que analisar os artigos 291 e 292. Então, esse era um dos requisitos obrigatórios da nossa petição inicial. E a gente, naquele momento, né, algumas aulas atrás, estudamos e ficou muito claro que o valor da causa ele está ligado diretamente ao pedido. Né? Então, veja, se você ajuiza uma ação de indenização por dano material cobrando R$5.000, logo, o valor da causa é R$5.000. Se essa regra for inobservada, eu estou diante de um erro. E que erro é esse, pessoal? Olha só, é a preliminar de incorreção do valor da causa. Repetindo, toda vez que eu violo uma regra para elaborar a minha petição inicial, surge uma preliminar. Então, no nosso caso aqui, eu tenho uma incorreção do valor da causa. Veja que não é um erro tão grave a ponto de extinguir o processo. Eu estou diante de uma preliminar dilatória, né? Então, você, advogado do réu, analisando a petição inicial, verificou que o valor da causa está errado. Então, você vai colocar lá na sua contestação um tópico nominado como incorreção do valor da causa. E você vai explicar para o juiz, olha, seu juiz, se ele está pleiteando dano material, o valor da causa é o valor pretendido, de acordo com o artigo tal. Tá? Então, qual é a conduta sua como advogado? Olha, pessoal, o valor da causa é com base no valor da causa que aquelas custas iniciais, elas são recolhidas. Então, você sabe que, tirando a gratuidade da justiça, né, que quando a pessoa não tem condições de recolher as custas processuais, o advogado pleiteia a gratuidade da justiça, então isso aqui é uma exceção. Então, para se distribuir uma ação, você tem que recolher custas processuais. E essas custas processuais, elas estão ligadas diretamente ao valor da causa, né? Número de diligências de citação, mas o valor da causa, ele será levado em consideração para você recolher as custas. Então, imagine uma ação que você esteja cobrando R$100.000, você atribui o valor da causa 10.000, justamente para recolher custas num valor bem menor. Então, o réu, observando esse erro, ele vai explicar para o juiz, né? Ó, seu juiz, ele está pleiteando 100.000, mas atribuiu o valor da causa 10.000. Ó, de acordo com o artigo tal, o artigo 292, inciso tal, o valor, na realidade, deveria ser R$100.000. Então, você identifica a preliminar, mostra o dispositivo legal violado e tem uma consequência. Olha só, pessoal, por que você, réu, alega a incorreção do valor da causa? Ora, se tem uma coisa errada, eu quero corrigir o valor da causa. E a consequência disso é recolhimento. Então, você vai fazer o seguinte, olha, o valor da causa não é 10.000, é 100.000. Então, juiz, determine que o réu corrija o valor da causa e, ato contínuo, recolha a diferença sobre os 90.000. Ok? Então, diante desse erro, qual é a sua conduta como advogado do réu? Corrigir o valor e pedir para que o autor complemente as custas. Agora, se o autor
não fizer isso, pessoal, o processo ele é extinto. Então, artigo 293, e eu coloquei aqui na apostila só para nós relembrarmos. Alguém pode ler o 293 para mim, por favor? Artigo 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. Então, veja, pessoal, essa conduta do réu, eu estou indicando sempre para você o dispositivo legal. Então, veja aqui que se o juiz verificar que efetivamente o valor da causa está errado, ele determina a complementação das custas. Mas veja, olha só, 290, o Sol. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte intimada na pessoa de seu advogado não realizar o pagamento das custas e despesas no ingresso em 15 dias. Pessoal, qual é a consequência disso? O juiz indefere a petição inicial. Então, seu juiz, está errado o valor da causa, intima o autor para corrigir e recolher. O juiz intima o réu. Meu amigo, 15 dias para você complementar as custas. Se você não complementar, vou extinguir o processo. E é assim que funciona. Tá? Então, veja, você, advogado do réu, entenda o que eu vou dizer. Você não vai utilizar de nenhum artifício para procrastinar, sobrestar, ficar enrolando no processo. Mas o réu não vai dar boa vida para o autor. Vem cá, meu amigo, você quer propor ação contra mim? Beleza, mas você vai propor no foro competente, você vai recolher as custas corretas, você vai botar quem tem que ficar no polo passivo, todo mundo juntinho lá em litisconsórcio. Então, veja, que você, como advogado do réu, e a advogada, você tem que mostrar para o juiz, se ele não perceber antes, os erros processuais. Por isso que são preliminares, são defesas processuais, ou seja, a gente corrige tudo o que pode ser corrigido para que o juiz possa chegar no que interessa. E o que interessa num processo, pessoal, é o mérito, tá certo? Então, preliminar é para eu corrigir todas essas falhas que o autor eventualmente venha praticado. Bom, e como ficaria esse texto? Aquilo que eu falei para vocês. Então, veja, após cada explicação, eu trago para vocês aqui um texto, né? Exatamente aquele exemplo que eu falei para vocês. O artigo 292, inciso 5. Alguém lê para mim, por favor? 292, inciso 5º. Alguém, por favor. Na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido. É isso? É isso mesmo. Bom, então olha só, pessoal. Veja, nesse caso, se eu estou com uma ação de indenização, o valor da causa é o valor pretendido. Ok? Então, eu explico isso aqui. Então, fato, fundamento e conclusão. Tá certo? Então, depois que você fizer algumas contestações, você vai ver que isso aqui é até chato. Tá? Você vai bater os olhos numa petição cheia de erro, isso aqui vai saltar os olhos esses erros e a gente vai fazer com tranquilidade isso aí. Só é a mesma coisa. O juiz, quando indefere, ele extingue o processo. Tá? Leia para mim, por favor, lá. Não precisa ler, não. Aqui, olha só. Olha lá. 485. Pessoal, o processo, na fase de conhecimento, ele só é extinto de duas formas. Com base no 485, que é quando o processo é extinto sem resolução de mérito, e com base no 487, quando ele é extinto com resolução de mérito. Tá só. Então, o indeferimento é o primeiro caso
de extinção do processo sem resolução de mérito. O que vai acontecer? O autor vai pagar as custas processuais e demais despesas. O processo, né, o juiz extinguiu o processo, ele vai ajuizar um novo processo, tá certo? Com as custas corretas dessa vez. Então, veja, só repetindo, quando eu estiver diante de uma preliminar dilatória, ou seja, passível de ser corrigida, o juiz vai dar um prazo, vai dar uma chance de se salvar aquela ação. Se a parte é intimada para tanto não corrigir, o juiz extingue o processo, indefere inicial, ok? Vamos lá. Bom, falamos da incorreção do valor da causa. Pessoal, inépcia da inicial, tá? Eu tenho aqui uma série de situações de inépcia da inicial, então você vai ter que ler o artigo 330, né? O inciso 1º, tá? Parágrafo 1º. Considera-se, então, veja, considera-se inepta a petição inicial. Aí tem, quando faltar pedido ou causa de pedir. Imagine que na sua petição você narra que o autor sofreu dano moral e dano material. Mas você só formula pedido de dano material. Veja que você fez toda uma narrativa, contou toda uma história, dizendo que ele foi humilhado, foi constrangido, e isso gera um dano moral indenizável. Só que quando você vai lá no tópico pedidos, você não pede a condenação em dano moral, somente dano material. O correto seria, letra A condenação do réu ao pagamento da importância de X a título de dano material. B, a condenação do réu ao pagamento da importância Y a título de dano moral. Mas nesse caso, você só pediu dano material. Então veja que você tem a causa de pedir, mais falta, você tem a causa de pedir, mais falta o pedido. Então, nesse caso, eu estou diante da inépcia. E diante da inépcia, o processo é extinto, ok? Um detalhe, pessoal, só lembrando, se eu tivesse apenas o pedido de dano moral, eu estaria diante da inépcia de todo o processo. Imagine que o autor só está pedindo dano moral. Então, ele faz a narrativa, mas lá nos pedidos, ele esquece de fazer o dano moral. O pedido de dano moral. Pede apenas a condenação dos honorários. Ô Barra, isso acontece? Às vezes acontece, né? A pessoa dá uma viajada, dá um branco ali, colou, tá? Acontece. Então, nesse nosso exemplo, a pessoa, o autor, só queria dano moral, mas esquece de formular o pedido de dano moral. Aí estou diante da inépcia da petição inicial. Morre todo o processo, tá? Agora imagine que ele faça uma narrativa, né, de dano moral e dano material. Só que ele só faz pedido de dano material. Então veja, pessoal, o erro está apenas no dano moral. Então como é que vai chamar a minha preliminar? Não inépcia de toda a inicial, mas inépcia somente daquele pedido errado, ou seja, inépcia do pedido de dano moral. Então, no caso, você vai pedir a extinção não de todo o processo, porque o pedido de dano moral formalmente está certo. Claro que lá no final você vai querer que ele seja julgado improcedente. Mas, no aspecto processual, eu estou diante da inépcia do pedido de dano moral. Então, você vai pedir a extinção somente do pedido de dano moral. O processo continua com relação ao dano material. Tá bom? Não esqueçam disso, tá ok? Então, aqui, se eu tiver mais de um pedido,
eu vou pedir a inépcia somente daquele pedido. Tá? Bom, quando o pedido for indeterminável, ressalvadas as hipóteses legais. Aqui a gente até conversou, né? Aquela questão que envolve herança, quando uma pessoa é atropelada, então é proposta uma ação, mas você não sabe quantas cirurgias serão necessárias, fisioterapia, medicamento. Então, quando você não tem a extensão do dano, você pode fazer um pedido genérico, ok? Agora, imagine que alguém bateu no seu carro, dano material. Você tem como quantificar. Então, toda vez que você pleitear, fizeram uma ação, e onde você formular pedido de indenização, seja ela por dano material ou dano moral, você tem que colocar o valor. Porque se você não colocar o valor, você está tratando um pedido de dano material e dano moral, que são determináveis, como indeterminado. E, nesse caso, o juiz vai julgar inepto. Então, a ação de indenização por dano moral ou material, ou qualquer outra indenização que você tem como quantificar, tem que colocar o valor. Se você colocar simplesmente, requer a condenação do réu ao pagamento de dano moral, ponto, o réu vai alegar na sua contestação o inciso 2º do parágrafo 1º. Ó, seu juiz, esse pedido aí está sendo tratado pelo autor como pedido indeterminado, e ele não é. Ele não está lá naquelas hipóteses previstas no parágrafo 1º. Portanto, considere inepto o pedido que não foi quantificado e extinga o processo. Beleza, pessoal? E aqui, né, aquele caso que eu falei para vocês, como é que ficaria no texto? Fato, fundamento, conclusão. Né? Então, o réu, o primeiro tópico, que é o fato, é o que ele está observando na petição inicial. Olha, pela análise da petição inicial, então o réu, ele leu a petição inicial e observou esse erro, tá certo? Aí ele indica o dispositivo legal, tá? Que foi violado. E olha só, eu não estou alegando a inépcia de toda a petição inicial, somente do pedido de dano moral. Ok? Pessoal, vamos voltar só um pouquinho aqui, que veja o seguinte. A inépcia da inicial, então eu gostaria que você voltasse lá para o artigo 485, tá? Deixa eu ver só se eu abro aqui o 485, para a gente analisar junto. Abra o 485 aqui, que eu preciso te mostrar uma coisa, mostrar a vocês, que os alunos, eles confundem muito. CPC 485, ok. Bom, olha só. Olha o que o artigo 485 fala. Então, veja, eu queria que você entendesse, prestasse atenção, então, aqui agora, nessa seguinte situação. Aqui eu não tenho. Bom, olha só. O processo será extinto sem resolução de mérito. Ô, gente, quem é que indefere a petição inicial? É o juiz, né? Então, veja. Se o juiz, ao analisar a petição inicial, ele verifica que, por exemplo, o dano material não está quantificado, tá certo? Ele vai indeferir a inicial, tá certo? Que está previsto lá no dispositivo legal que nós acabamos de ler aqui, tá lá no artigo 330. Então, veja, o juiz recebeu a petição inicial, ele de pronto verificou o erro e ele indeferiu a inicial e extinguiu o processo. Agora, imagine que
o juiz não tenha percebido esse erro e o processo vem para você contestar. Então, veja, nessa situação, pessoal, se você estiver diante de um pedido, né, se você observar essa situação que o juiz não viu, ou seja, um dano material não quantificado, você está diante de uma inépcia deste dano material. É o que nós falamos. Então, voltando. Se o juiz verifica isso, ele extingue o processo. Acabou. Passou pelo juiz, veio para você. Aí, gente, você não pode indeferir a petição inicial, porque quem indefere petição inicial é o juiz. Nesse caso, você vai alegar o inciso 4. Ô, Sol, leia o inciso 4 para mim aí do artigo 485. Inciso 4. Verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Pessoal, então vou voltar aqui para a nossa... Vamos lá, deixa eu explicar isso aqui para vocês aqui. Bom, então no nosso caso aqui, então veja, deixa eu só um minutinho aqui. Então aqui é o início do processo. Quem tem acesso à petição inicial? O juiz. Então, se o juiz verifica alguma das hipóteses do parágrafo 1º, tá? Ele vai, por exemplo, falar que o dano moral, ele é inepto. Então, o juiz, ele extingue o processo com base no inciso 1º. Ele indefere a petição inicial. Mas veja, o juiz não percebeu e foi para você. Então, você, na sua contestação, você não pode mais indeferir inicial. Quem indefere a inicial é o juiz. Quando ele recebe a petição inicial. Quando vem para você, você vai alegar o seguinte: seu juiz, esse pedido, ele é inepto. Mas, pessoal, você vai extinguir o processo com base no inciso 4. Pessoal, você já leu isso aí para mim? Lê de novo para mim. Leio, vamos lá. Inciso 4. Verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Então, voltando aqui, pessoal. É só um momento. No primeiro, quando o juiz recebe, está errado, se enquadrou no artigo 330, o juiz vai extinguir o processo com base no 485, inciso 1º. Ele indeferiu a petição inicial. Olha lá o artigo 300. A petição inicial será indeferida. Ô, gente, quem indefere é o juiz ou o réu? É o juiz, tá? Então, nas hipóteses do artigo 300, que o juiz verificar, inciso 1º, o juiz indefere, tá? Agora, você, como advogado do réu, você vai alegar o inciso 4. Toda vez, olha aqui, por isso que eu coloquei aqui, pessoal. Qual que é o pressuposto para que o processo se desenvolva validamente? Petição apta. Quando eu estou diante da inépcia, falta petição apta, falta pressuposto processual. Por isso que eu coloquei aqui, ó, toda vez que você vê PP, é pressuposto processual. Toda vez que você tiver nessa situação, toda vez que faltar um pressuposto processual, e no nosso caso aqui falta a petição apta, por que falta? Porque eu estou diante da inépcia.
Inépcia é o contrário de apta. Você vai pedir a extinção com base no 485, inciso 4. Toda vez que faltar pressuposto processual, você pede a extinção com base no 485, inciso 4. Se você for juiz, você indefere com base no 1. Como você não é juiz, toda vez que faltar pressuposto processual, olha a caveirinha aqui. Caveirinha é a morte do processo. Você vai pedir a extinção do processo. Ok? Bom. Não, veja, o juiz só vai indeferir a petição inicial e não o processo quando ele tiver nas hipóteses do artigo 330. O 485, ele fala de várias situações de extinção do processo sem resolução de mérito. O indeferimento é apenas a primeira. Eu tenho inúmeras outras. O 487 nem se fala, porque o 487 não tem nada a ver com preliminar. Tá? Então, toda vez que eu alego uma preliminar, eu só posso pedir extinção com base no 485. Uma das preliminares é indeferimento da inicial, mas eu tenho um monte de outras. E todas as preliminares do 337, você vai pedir extinção com base no 485. 487 eu nem falo nesse momento da aula, porque é só com resolução de mérito. Tá bom? Aí eu trouxe para vocês aqui, tá, o nosso texto, onde eu peço justamente aqui a extinção do processo com base no 485, inciso 4. Por que eu não peço com base no inciso 1? Ué, você não é juiz, tá? Você é advogado do réu, tá bom? Pessoal, perempção, litispendência e coisa julgada. Ô, Rafael do Brownie, você já está me devendo quantos Brownies, Rafael? Até hoje, 3. Você parou de contar no 3, né? 5. Vou marcar aqui. Tá. Então, aqui, você printa a tela. 5. Rafael, por favor, me fale o que é perempção, o que é litispendência, o que é coisa julgada. De supetão aí, com as suas palavras. Você lembra ou não está ligando o nome à pessoa? Claro, né, pessoal? Se você abrir o índice remissivo do Código de Processo Civil, ele vai te jogar para preempção, para litispendência e coisa julgada. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha lá no índice remissivo do Código de Processo Civil? Você não precisa ficar decorando, você tem que saber onde achar, tá? Preempção, litispendência e coisa julgada. Dá uma olhadinha lá no índice remissivo. Vamos lá, litispendência primeiro. Alguém lembra o que é litispendência? Que já existe outra ação com o mesmo pedido e causa de pedir. E mesmas partes. Isso. Tá? Litispendência, pendente, 2 ações iguais tramitando ao mesmo tempo, tá? Identificaram aí, pessoal, litispendência aí no CPC? Qual é o artigo que disciplina? Índice remissivo, hein? Alguém? Houston, aqui é Apolo, Houston. E aí? Índice remissivo, litispendência. Nós estamos estudando o artigo 337, né?
Pessoal, quando é que eu tenho perempção, litispendência e coisa julgada? Primeira coisa, eu só tenho esses 3 institutos se eu estiver diante de ações idênticas, ações iguais. E quando é que eu tenho ações idênticas, ações iguais? O Evandro até nos ajudou. Mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, tá? Imagine que você ajuize uma ação, João ajuiza uma ação de indenização por dano material decorrente de acidente de trânsito contra Maria. Só que o processo está demorando muito, ele ajuiza a mesma ação contra a Maria. Só que a primeira foi para a primeira vara civil e essa segunda ação vai para a segunda vara civil. Então, eu tenho 2 lides, 2 ações idênticas tramitando ao mesmo tempo, e isso não pode. O que pode acontecer que o juiz da primeira vara julgue procedente e o juiz da segunda julgue improcedente. É possível? Imagine que o advogado bobeia numa ação dessa aí. Né? Então, não posso ter 2 ações iguais tramitando ao mesmo tempo. Então, com a propositura da segunda ação, caracterizou-se a litispendência. Perempção, tá? Não sei se vocês observaram, né? Que eu estou estudando artigo 337 e o parágrafo 2º do 337 me fala que são ações idênticas. Será que o 337 fala o que é litispendência aí, pessoal? Qual é o parágrafo do 337 que fala de litispendência aí? Alguém, por favor, 337? Parágrafo 6º. Por favor. O parágrafo 6º. Lê para mim. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Parágrafo 6º, litispendência. Só um momentinho. Tá. Não, você leu o inciso, tá? Que fala de litispendência. Mas a explicação do que é litispendência está no parágrafo 3º. Lê o parágrafo 3º para mim aí, por favor, Rafael. A litispendência quando se repete a ação que está em curso. Ô, pessoal, eu só posso repetir uma coisa que é igual a outra. Eu não tenho como repetir uma ação. Se eu estou ajuizando uma ação de dano moral, como é que eu repito essa ação? Se eu propuser uma ação de dano moral. E se eu propuser uma ação contra a mesma pessoa, mas com dano material, a ação já é diferente. Então, lembrando, quando é que as ações são iguais? Quando eu tiver as mesmas partes, a mesma causa de pedir, por exemplo, acidente de trânsito no dia tal, envolvendo o carro do autor e o carro do réu, e o mesmo pedido, dano moral ou dano material, no caso, dano material. Então, observe aí, pessoal. Ô, Barra, e o que é coisa julgada? Olha o parágrafo 4º aí. Lê para mim, por favor, o Rafael. Parágrafo 4º. A coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Ô, pessoal, imagine essas 2 ações de indenização por dano material que eu falei para vocês. A primeira ação foi proposta, o autor perdeu. O juiz falou o seguinte: olha, autor, você não tem direito à indenização, julgo improcedente. Aí o autor apela para o tribunal, perde. Aí interpõe recurso especial para o STJ, perde. Aí ele interpõe recurso extraordinário, se é que houve alguma violação de algum direito constitucional, para o STJ, STF, perde. Ou seja, ele perdeu todos os recursos possíveis. Eu não tenho mais recurso algum a ser proposto. Então, a partir do momento
que não me resta mais nenhum recurso, eu perdi em todos, eu estou diante da coisa julgada. Ou seja, o juiz entrou no mérito e julgou improcedente o pedido. Com o trânsito em julgado, eu não posso propor a mesma ação. Eu não posso voltar a demandar o réu por dano material decorrente daquele acidente de trânsito. Porque se eu fizer isso, lembra que a ação anterior o autor perdeu e transitou em julgado? O que você, réu, vai alegar na sua contestação? Seu juiz, nós estamos diante da coisa julgada, porque o autor já propôs essa mesma ação lá atrás e perdeu, transitou em julgado. Portanto, essa matéria não pode ser discutida. Então, veja, pessoal, que às vezes a gente está estudando preliminar e a explicação está um pouquinho mais abaixo dentro do próprio parágrafo. Então, vamos ter essa visão. Eu vou sempre, quando eu falar um determinado dispositivo para vocês, leiam ele até o final. Porque, veja, a definição de coisa julgada e litispendência está no próprio artigo 337 do CPC. Ok? E perempção? Alguém localizou para mim aí a perempção? Onde está a perempção? Alguém se lembra o que é a perempção? Ô, gente, eu não estou com muita pressa não, tá? Eu estou falando o seguinte, eu prefiro ir devagarzinho, a gente relembrar, porque quando você se deparar, você vai identificar, do que tocar para o pau. Não vou fazer isso, tá? A Ana, perempção, prescrição de um processo. Não, tá, Ana? Perempção e prescrição são coisas distintas. Perempção é matéria processual. E prescrição, a gente vai estudar daqui a pouquinho, é direito material, tá bom? Prescrição é o abandono da causa 3 vezes. Aonde está isso, Evandro? Eu acabei de ler, mas eu perdi. Aqui na apostila você colocou esse artigo. Evandro, eu acho que é 486, parágrafo 3º. Por favor, lê para mim só. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito, não obsta a que a parte propõe de novo a ação. Parágrafo 3º. Se o autor der causa por 3 vezes a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa de seu direito. Pessoal, então, olha só, é isso aqui. Isso aí, Ana. Olha só. Imagine, primeira ação, né? De A contra B. A deixou o processo parado por mais de 30 dias. O juiz vai e extingue o processo. Vou botar a cruz aqui. Aí, extinguiu o processo, óbvio, sem resolução de mérito. A pode propor a mesma ação, quer dizer, uma nova ação idêntica. A propõe a segunda ação contra B, igualzinha. Mesmas partes, mesma causa de pedido e pedido. E, mais uma vez, o juiz determina algum procedimento, ajuntado no documento ou alguma providência, e A fica de braços cruzados por 30 dias. Mais uma vez, o juiz extingue o processo. Aí, A propõe essa ação, repropõe a ação de novo contra B. Mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido. E mais uma vez, A deixa o processo parado por mais de 30 dias. Pessoal, olha só. Quando o autor, por 3 vezes, quer dizer, em 3 situações, né, deixar o processo ser extinto por abandono, por processo paralisado por mais de 30 dias, então aconteceu a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Ou seja, na terceira vez que o processo foi extinto, tá, por abandono, está caracterizada a perempção. E ele não vai mais poder, o autor não poderá mais propor essa ação de indenização por dano material decorrente de acidente contra B. Então,
Ele pode fazer isso 3 vezes. Na terceira vez está caracterizada a preempção. Aí ele não pode propor mais ação. Se ele propuser uma 4ª vez, o que você vai falar? Seu juiz, nós estamos diante da perempção. Por quê? Em 3 ações idênticas anteriores, o autor ficou de braços cruzados e naquelas ações, nas 3, o processo foi extinto. Então, isso, pessoal, é a perempção. Lembramos, então, o que é perempção? Litispendência e coisa julgada. Lembrando que o código, se você não precisa decorar, marca lá no índice remissivo, tá? Ele traz para você a definição disso aí, ok? Lembrando que eu só tenho perempção, litispendência e coisa julgada diante de ações idênticas. Beleza? Relembramos? Tá. Só mais um detalhe aqui. Eu não resisto. Então, vamos lá. Pessoal, eu tenho os pressupostos processuais positivos. Toda vez que você fala positivo, tem que estar presente. Um pressuposto processual positivo, ele tem que estar presente. Porque se ele não estiver presente, o processo vai ser extinto com base no 485, inciso 4. Falta de pressuposto processual. Por exemplo, procuração. Por exemplo, quando a petição inicial for inepta. Então, toda vez que eu estiver diante da falta de pressuposto processual, tá certo? Eu vou pedir a extinção do processo com base no inciso 4. Petição inepta, falta de procuração, enfim. Os pressupostos processuais positivos, eles têm que estar presentes. Representação processual através de procuração tem que estar presente, porque se não estiver presente, o processo vai ser extinto. Agora, eu estou falando de perempção, litispendência e coisa julgada. Aqui, pessoal, são pressupostos processuais negativos. Ou seja, eles não podem estar presentes. Olha só, se tiver caracterizada a coisa julgada, se a coisa julgada estiver presente, o processo é extinto. Se a litispendência tiver caracterizada, o processo é extinto. E o mesmo com a perempção. Então, veja, os pressupostos processuais negativos, eles não podem estar presentes, porque senão o processo é extinto. Do outro lado, os pressupostos processuais positivos têm que estar presentes, e se eles não estiverem, o processo vai ser extinto. Olha só, pessoal, todos os pressupostos processuais positivos, como eu disse, eles têm que estar presentes. Se faltar, você vai pedir extinção com base no inciso 4. Já, com base nos pressupostos processuais negativos, se algum deles estiver presente, o processo vai ser extinto com base no 485, inciso 5. Então, veja, faltou pressuposto processual positivo, processo é extinto com base no inciso 4. Está presente perempção, coisa julgada e litispendência, você vai pedir extinção com base no inciso 5. Alguém lê o inciso 5 para mim aí do 337? Não, desculpa. O inciso 5 do 485. Inciso 15. Reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada. Olha só, pessoal, olha o texto para você ver. Repete para mim, Sol. Reconhecer a existência de perempção. Olha só, reconhecer a existência, ou seja, quando o pressuposto processual negativo estiver presente, o processo vai ser extinto.
Pessoal, agora lê o inciso 4. Verificar a ausência de pressuposto. Parou? Olha só. Quando o juiz ver que está faltando pressuposto processual, por exemplo, procuração, que tem que estar presente, o processo vai ser extinto com base no inciso 4. Então, pessoal, leia com calma, leia com os olhos de quem quer entender. Você vai ver que processo não é difícil, não. A gente tem que ter atenção. Beleza? Então, passamos. Obrigado aqui, pessoal. Então, olha só. Eu fiz uma formulazinha para vocês. O que é perempção? Perempção é o 485, inciso 3, vezes 3. Olha aqui o que fala o 485. 485, vocês se lembram, né? O processo vai ser extinto sem resolução de mérito. Quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Se eu multiplicar o inciso 3 por 3, eu tenho a perempção. Beleza? Alguém, por favor, vamos desligar o fone, por favor, por enquanto. Tá? O Evandro, desliga aí. Então, olha só, pessoal. A perempção é uma preliminar que está no inciso 5. É uma preliminar peremptória. Então, pessoal, litispendência, coisa julgada. E perempção não tem conserto, tá? Então, são pressupostos processuais que não podem estar presentes. Lembra que eu falei para vocês? Normalmente, uma preliminar que está identificada no 337, ela é causa de extinção lá no 485. Pessoal, lê para mim aí, 337, inciso 5º aí, de novo. Quem lê? Qualquer um. 337, inciso 5º. E 5, perempção. Tá. Agora vamos lá no 485.5. Lê ele para mim. 485.5. Reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada. Então, pessoal, não esqueça disso. Eu identifico a preliminar no 337, porque o que o 337 fala? São preliminares. Se você estiver diante de uma situação que ela se enquadra no 337, fatalmente ela tem um inciso correspondente lá no 485. Tá bom? Olha a caveirinha aqui, ó. Toda vez que você estiver diante de perempção, você vai pedir a extinção do processo com base no 485.5. Então, aqui, eu só estou relembrando essa matéria que vocês tiveram, mas maceteando o código de vocês. Então, toda vez que eu tiver, eu sempre faço isso, ó. 337 está a minha preliminar. Eu vou para o 485 e peço a extinção. Barra, como é que fica isso? Olha lá, pessoal. Perempção. Como é que ficaria o texto? Só lê o 13 para mim, por favor, aí, da tela. Porque minha garganta já está indo para o espaço. Conforme documentos anexos, anteriormente o autor propôs 3 ações idênticas contra o réu, sendo que todas elas foram extintas sem resolução de mérito, por abandono de causa por mais de 30 dias, artigo 485, inciso 3º do CPC, o que caracteriza a perempção. Então, olha só, pessoal, isso aqui é o que você vai colocar na sua contestação. Eu explico para o juiz. Olha só, pessoal, 3 vezes o 485, inciso 3, é igual a perempção. Tá, e daí, Barra? Lê o 14 para mim só.
O parágrafo 3º do artigo 486 do CPC estabelece que o autor não poderá propor novação contra o réu com o mesmo objeto. Ocorre que, inobservando a citada regra, o autor propôs pela 4ª vez a ação idêntica, razão pela qual deverá ser a presente extinta sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 5 do CPC. Pessoal, então é isso que é contestação, isso que é matéria processual, isso que é preliminar, tá? Eu não estou entrando aqui no mérito, se bateu, se não bateu, se esbulhou, se rescindiu o contrato. Então, eu estou acertando o processo antes que o juiz adentre no mérito. Só que existem preliminares tão fortes que eu não tenho como corrigir. Essas preliminares são preliminares peremptórias. Até aí, pessoal, estamos relembrando, tá tranquilinho. Eu estou muito devagar, vocês já... Estou chovendo no molhado ou pode continuar nessa batida aí? O que vocês acham? Alô, câmbio. Houston. Assim tá bom. A gente vai pegando, vai acompanhando aos poucos, tá bom assim. Beleza, então. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos devagarzinho. Eu quero fazer devagar, vamos devagar, a gente não precisa correr, tá? Eu preciso que vocês relembrem, vocês entendam essa mecânica aí das preliminares, tá joia? Então vamos lá. Pessoal, o raciocínio é o mesmo, olha só, a litispendência, né? Nós já achamos a litispendência, já sabemos o que é litispendência. A litispendência está no inciso 6 do 337. A litispendência também é uma preliminar peremptória. A litispendência não pode estar presente. Porque se a litispendência estiver presente, caveirinha. Você pede extinção do processo. Lembra que eu falei? Diante da perempção da litispendência e coisa julgada, eu sempre vou pedir extinção do processo com base no inciso 5. Pessoal, lê de novo aí o inciso 5 para mim do 485. Reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada. Pessoal, então veja, estou diante de perempção, 4855. Estou diante de litispendência, peço extinção com base no 4855. Está caracterizada coisa julgada, peço extinção com base no 4855. Depois que vocês embalarem, você vai ver que é repetitivo isso aí, tá? O texto é muito semelhante, tá? No caso aqui, estou falando da litispendência, né? Expliquei para o juiz e pedi o quê? A extinção do processo com base no 485. Aqui é 5, tá? Tá 6 aqui, é 5, tá errado. Erro material, é 5, erro material do professor. Coisa julgada, pessoal. Explicamos. Coisa julgada está lá no 337, inciso, parágrafo 4º. Eu estou falando de preliminar e o próprio artigo 337, ele me explica o que é ação idêntica, o que é coisa julgada, o que é litispendência. A coisa julgada está no inciso 7 do 337. A coisa julgada é peremptória, é um pressuposto processual negativo, não pode estar presente, porque se estiver presente, caveirinha, o processo é extinto com base no 485. Olha eu utilizando novamente o 485, inciso 5, aqui, ó, coisa julgada. Olha como é que o texto se repete, né? A mesma coisa, explico o que é coisa julgada, mostro para o juiz que já houve um processo anterior transitado em julgado, e olha a consequência. A ação deve ser extinta sem resolução de mérito nos termos do 487, né,
Dá uma olhadinha para mim. Eu acho que isso aqui eu não fiz certo, não. Lê para mim o 485, o 487, 4855 de novo aí. Reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada. Beleza. Só um momentinho. Aqui. Descartar. Aqui. Deixa eu corrigir esse erro material aqui de uma vez. Aqui. Litispendência aqui também. Tudo certinho. Beleza. Voltamos. Desculpe a nossa falha. Voltamos lá, então. Tá? Litispendência, trabalhamos. Coisa julgada, trabalhamos. Pessoal, então, relembramos aí o que é perempção, coisa julgada e litispendência. São pressupostos processuais negativos e, na ocorrência deles, eu vou pedir a extinção do processo, sempre com base no 485, inciso 5. Próxima preliminar, conexão. Barra, não me lembro o que é conexão. Olha só, pessoal, o artigo 55, ele estabelece o quê? Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido e ou a causa de pedir. Então, veja, aqui não se pede que as partes sejam as mesmas. O autor e réu, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Todos já devem ter ido no Carrefour, né? E quando a gente termina ali a Avenida Rio Branco, tem uma ladeira, tem uma descidona ali. E normalmente ficam vários carros estacionados. Imagine, pessoal, posso usá-la como exemplo? Posso? Pode. Então tá, obrigado. Então, olha só, imagine que a Sol venha dirigindo o veículo dela, e isso não acontece, tocou o telefone, a Sol tirou a atenção da direção e pegou o celular. No que ela faz isso, pessoal, a Sol vem tirando a lateral de 1, 2, 3, 4, 5 carros. Então, a Sol, na direção do seu veículo, ela bate em 5 carros na sequência. Bom, essa é a história. Imagine que a pessoa do carro A, aí, né, ela chega no local, está a Sol lá, toda atordoada, e fala, ô menina, como é que vamos ficar? Aí a Sol, né, empina o nariz e fala, vá procurar seus direitos na justiça. E o dono do primeiro carro, ele vai procurar os direitos dele na justiça. Então, ele ajuiza uma ação de indenização por dano material contra a Sol. Então, João contra a Sol. Foi para a primeira vara. Aí, o dono do segundo carro, a Maria, a proprietária do segundo carro, algum tempo depois, ajuiza aqui em Juiz de Fora uma ação de indenização por dano material decorrente de acidente de trânsito contra a Sol. Então, perceberam? Eu tenho a mesma causa de pedir, ou seja, aquele acidente de trânsito. Eu tenho o mesmo pedido, indenização por dano material. Só que não são duas ações iguais. Eu tenho autores diferentes. Então, nesse caso, o que o advogado da Sol vai fazer quando contestar a segunda ação? Seu juiz, estamos diante da conexão. Então, essa segunda ação é conexa com a primeira. Por quê? Mesma causa de pedir o acidente de trânsito. E também o mesmo pedido, indenização por dano material. Aqui, pessoal, essa segunda ação, veja, a mesma causa de pedir acidente de trânsito, mas poderia ter um pedido de dano moral. A lei fala, quando for-lhes comum o pedido ou a causa de pedir. Então, eu não preciso que seja a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Eu posso ter, né, o mesmo pedido
ou a causa de pedir. Nesse exemplo, a causa de pedir o acidente e o pedido são os mesmos. Então, pessoal, nessa situação, o advogado da ASSOL vai falar o seguinte: juiz da segunda vara, porque é a segunda ação, né? Ele está contestando a segunda ação. Nós estamos diante da conexão, seu juiz. Então, eu requeiro que o senhor remeta esses autos para a primeira vara cível. Gente, veja, se a ASSOL está errada, se a ASSOL praticou ato ilícito quando bateu no primeiro carro, também praticou ato ilícito no segundo, no terceiro, no quarto. Então, para evitar julgamentos conflitantes, para evitar que o juiz da segunda vara, pode acontecer, tenha um julgamento diferente, imagina um absurdo. O juiz da primeira vara julga procedente o pedido do autor e condena a ASSOL a pagar indenização por dano material. E no julgamento da segunda ação, o juiz da segunda vara julga improcedente. Olha que situação esdrúxula, né? Então, veja, para evitar essa situação, eu tenho o Instituto da Conexão. Então, o advogado da ASSOL, nessa segunda ação, vai pedir a reunião dos processos, ok? Tudo bem? Beleza? Nesse mesmo pacote, pessoal, eu vou botar a continência. Que o tratamento é o mesmo, tá? O Sol, leu os 56 para mim. Só um momentinho. Então, tá tranquilo a conexão? Eu não preciso ter mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedido, porque senão seriam ações idênticas. Eu teria litispendência. Aqui eu tenho apenas um elemento, o pedido ou a causa de pedir. Tá bom? O Sol, a continência, por favor. É o 56. Dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Pessoal, continência. Aqui eu tenho que ter as mesmas partes. As mesmas partes. Tá certo? Então, imagine, João e Maria são casados, eles brigam e João ajuiza uma ação de divórcio contra Maria. Vai para a primeira vara de família. Pessoal, veja que o divórcio é muito maior do que uma ação de guarda, uma ação de alimentos, uma ação de partilha. Por quê? No divórcio eu abranjo tudo isso. Então, o João propôs uma ação de divórcio contra Maria, foi para a primeira vara de família. Maria, algum tempo depois, ajuiza uma ação de alimentos contra João. Ou seja, até que o divórcio termine, ela não tem condições de subsistência. Então, o advogado de Maria propôs uma ação de alimentos. Só que foi para a segunda vara de família. Então, veja, pessoal, eu tenho uma ação de divórcio onde João é o autor contra Maria na primeira vara de família, e algum tempo depois, Maria propõe uma ação contra João, uma ação de alimentos. Então, veja que a ação de divórcio, ela absorve a ação de alimentos. Então, olha só, na ação de divórcio, João é o autor, não é? Beleza. Nessa segunda ação, João é réu. Então, João vai contestar. O que é que João vai alegar na sua contestação nessa ação de alimentos, onde ele é réu? Seu juiz, estamos diante de uma conexão. Você, juiz da segunda vara de família, essa ação aqui, gente, só para vocês entenderem a terminologia, tá? Essa aqui é uma ação pequena, não que alimentos não seja importante,
Mas aqui é uma ação que está tratando só de alimentos. Eu tenho uma ação de divórcio lá na primeira vara que envolve tudo isso. Então, determine a reunião dessa ação. Mande essa ação que está na segunda vara de família para a primeira. Isso, pessoal, é continência, tá? Então, só lembrando que conexão está no artigo 55, eu não preciso ter as mesmas partes, basta que eu tenha o pedido ou a mesma causa de pedir, e eu tenho a continência. Na continência, eu tenho que ter as mesmas partes nas duas ações, tá? Só que o objeto de um abrange o da outra, beleza? Lembrando que conexão, pessoal, é uma preliminar dilatória. O processo não é extinto. Esse segundo processo não é extinto. Os processos, eles são reunidos. Ok? E aqui eu trouxe para vocês um texto falando da preliminar conexão. Tá? Aqui é uma outra situação, é uma questão de contrato, tá? Está bem explicado. Então, diante da conexão, as ações deverão ser reunidas com a remessa da presente ação para a outra vara. Ok? Então, aqui é mais um exemplo para vocês. Eu dei exemplo de divórcio e alimentos, e aqui tem uma ação envolvendo uma ação declaratória. Tudo bem? Essa preliminar aqui, ou essas preliminares, o pessoal erra, mas erra com violência, tá? Essa é a preliminar que fala da incapacidade da parte, defeito de representação e falta de autorização, tá? Então, veja, antes de eu adentrar, eu vou explicar as três. Quando é que o réu vai alegar a incapacidade da parte? Toda vez que o autor ele for incapaz. Então, toda vez que o autor for incapaz, imagine, se o autor é uma pessoa absolutamente incapaz, ele tem que ser representado. Se o autor é relativamente incapaz, ele tem que ser assistido. Então, veja, numa ação de alimentos, onde Joãozinho tem 1 ano de idade, ele é absolutamente incapaz. Nesse caso, ele vai ser representado. Você é advogado do pai nessa ação de alimentos. O pai é réu. Você, ao analisar a petição inicial, observa que está lá assim: Joãozinho da Silva, menor, absolutamente incapaz, por ser o advogado, vem propor a presente ação de alimentos. Ué, se ele é absolutamente incapaz, tem que estar assim: Joãozinho da Silva, absolutamente incapaz, representado por sua genitora. Veja, eu não tenho o representado por sua genitora. Bom, se o absolutamente incapaz não está sendo representado, eu estou diante de uma violação de uma regra processual. Olha só, pessoal, estou diante da incapacidade da parte. Essa preliminar, você só vai alegar quando o autor for incapaz, e se ele for absolutamente, tem que estar representado, e ele não está. Aí você vai alegar incapacidade da parte. Ou quando ele for relativamente incapaz, e ele não estiver assistido por seu representante legal. Então, repito, a incapacidade da parte, eu somente vou ter essa preliminar quando a representação ou a assistência não estiverem presentes no processo que você tiver analisado. Lembramos, então? Beleza?
Deixa eu ver aqui o chat. Beleza, Renan? Tranquilo. Capacidade processual. Pessoal, quem gosta de ficar brincando com letrinhas, né? Olha só. O absolutamente incapaz será representado. O relativamente incapaz será assistido. Ok? Se não tiver representado ou assistido, você está diante da incapacidade da parte. Incapacidade da parte é erro. Tá? Qual é o erro? Não tem representação ou assistência. Defeito de representação. Pessoal, a grosso modo, defeito de representação tem a ver com a procuração. Tá? Procuração. Falta de representação da pessoa jurídica, ou defeito nessa representação, ou falta de representação da parte do procurador devidamente habilitado, ou defeitos nessa procuração. Imagine que vocês sabem que a procuração é um documento essencial para que o advogado pratique atos processuais em nome do cliente. Então, a representação processual, ela se aperfeiçoa na procuração. Se você analisar o processo e observar que o autor não juntou a procuração, eu estou diante de um defeito de representação. Ou seja, falta o documento de representação processual. Sem esse documento, olha o nome aqui, olha. Estou diante do defeito. Tá bom? Agora imagine, foi apresentada sim a procuração. O seu cliente, o cliente do autor é uma pessoa jurídica. Pessoal, quem é que representa ativa e passivamente a pessoa jurídica? Aquela pessoa indicada lá nos atos constitutivos. Por exemplo, João é o sócio administrador. Somente João pode representar. Logo, somente o João pode outorgar a procuração. Imagine que João esteja viajando para fora do país e quem assina a procuração é Pedro. O Pedro é gerente. Mas veja, pessoal, Pedro não pode representar a empresa. Quem pode representar é João. Então, veja, quando... Lembra lá que eu acho que nós já fizemos, acho que, procuração aí, não já? Eu tenho o outorgante, eu tenho o outorgado e eu tenho os poderes. O outorgante é o cliente. O outorgado é o advogado. Então, no nosso caso aqui, quem conferiu a procuração não tinha poderes para tanto. Então, eu estou diante de um defeito de representação, defeito na procuração. Por sua vez, imagine que tenha sido, né, o sócio administrador dessa pessoa jurídica outorgando poderes, ele figurando lá como outorgante. Mas ele outorga poderes para um estagiário. Pessoal, estagiário, ele acompanha o trabalho do advogado, ele pode até assinar a petição inicial, desde que o advogado assine. Tá certo? Mas no caso aqui, por uma falha absurda, nesse caso aqui, por uma falha absurda, constou na procuração somente como outorgado o estagiário. Pessoal, o estagiário não pode, ele não tem capacidade postulatória. Então, aqui eu estou diante de um defeito de representação na pessoa da qual foi outorgados os poderes. Eu também posso ter defeito de representação nos poderes. Tá? Imagine que
o advogado queira, foi otorgada uma procuração para ajuizar uma ação de cobrança, o advogado está entrando com uma, ou melhor, imagine que a empresa outorgou uma procuração para o advogado fazer uma defesa em uma reclamação trabalhista. E uma outra procuração para, tá certo? A empresa ajuizar uma determinada ação contra um fornecedor. Só que o advogado, ele mistura as procurações. Na ação, ele junta uma procuração referente à defesa. Então, veja, pessoal, o réu, quando analisar a procuração, vai ver que a empresa constituiu o advogado para apresentar uma defesa num processo trabalhista. Isso aqui não é um processo trabalhista, é uma ação de indenização. Então, veja, eu estou com um defeito na procuração. Então, repetindo, faltou procuração, defeito de representação. Quem outorgou a procuração não tinha poderes, defeito de representação. Você constituiu uma pessoa, no caso, que não tenha capacidade postulatória, que não seja advogado, defeito de representação. Você colocou poderes errados na procuração, defeito de representação. Ok, pessoal? Então, lembrem-se disso. Defeito de representação, ele está ligado diretamente na procuração. Ou a ausência dela, ou a apresentação da procuração com uma série de problemas. Outorgante, outorgado ou poderes. Beleza? E por último, eu tenho a falta de autorização. Tá? Ô Sol, lê para mim, por favor, o artigo 73 do CPC. O cônjuge necessitará de consentimento do outro para proporação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casado sobre regime de separação absoluta de bens. Pessoal, imagine uma ação que trate direito real. Direito real está lá no 1225 do Código Civil. Cruz credo. Peraí. Está acabando a pilha aqui do 1225 do Código Civil. Então, qualquer ação referente a alguma daqueles direitos reais do 1225, alguma ação que envolva imóvel naquelas hipóteses, o cônjuge tem que ter o consentimento do outro. Pessoal, é a coisa mais boba do mundo. Eu tenho a procuração, você, advogado, vai fazer uma declaração. Por exemplo, eu sou casado com a Maria, só que a Maria não quer participar desse processo. Aí a Maria vai fazer o seguinte: declara para os devidos fins que não tenho interesse na ação de servidão proposta pelo meu cônjuge, o barra, tá certo? Não demonstrando qualquer interesse no feito. Pessoal, é um documentinho bobo desse, tá? Lembrando que eu não sou casado pelo regime da comunhão de separação, pelo regime da separação, tá? Se o casal for casado pela separação, eu não preciso desse consentimento. Agora, se não forem, ou entram os dois, marido e mulher, no polo passivo, ou se apenas um for, o outro tem que dar o consentimento. E esse documento é muito simples, tá? Sim, pois não? Quando a gente não sabe qual o regime de casamento, a gente faz essa alegação a si mesmo? Olha só, nesse caso, se você não souber, você não tem como alegar. Tá? Entendi. Tá? Mas normalmente, Evandro, olha só, normalmente não. Às vezes, se celebra um contrato, você, tá certo? Alguma situação onde você tem os dois,
o regime de casamento de marido e mulher. Agora, se você não tiver, tá? Você não tem como alegar. Você pode até depois tentar investigar isso, mas o momento para você alegar isso seria na contestação. Tá bem. Mas veja, essa é uma matéria de ordem pública. Se você vier a descobrir no curso do processo, você pode alegar, porque sobre ela não há preclusão. Tá? Então, se um pouquinho mais lá na frente você vier a descobrir, seu juiz, eu estou diante de uma falta de autorização, só vim a descobrir agora. E sobre essa matéria, eu posso alegar a qualquer momento. Então, conceda um prazo para apresentar a autorização, e o processo paralisa, tá certo, Evandro? Tá. Você sabe me falar em qual artigo que está todas as matérias de ordem pública? Olha, como que eu identifico uma? Então, vamos lá. Toda vez que a lei fala tem que acontecer é matéria de ordem pública. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha lá, vamos fazer só um parênteses aqui, então. Tá. Vamos lá no artigo 337. Vamos lá no 337. Vamos abrir o 337. Deixa eu abrir junto aqui. De cabeça assim eu não lembro. CPC 337. Olha só, o Evandro, por favor, leia o parágrafo 5º do 337. Eu ainda não achei aqui não, peraí. Tranquilo, vai lá. CPC, tá? O Barra não estou achando aqui o meu... Não tem problema não. Quem localiza para mim o 337 do CPC, parágrafo 5º? 337. Vamos lá, parágrafo 5º do 337. Pode ler aí, quem achou. Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Ô, Evandro, palavra-chave. Conhecerá de ofício. Tá. Toda vez que a lei falar conhecerá de ofício... É de ordem pública. Ordem pública. Tá, vamos ótimo. lá no 485. A Chay tá aí? Barra. Oi. O que significa excetuadas? Com exceção. Ah, sim. Tá? Olha só. Excetuadas menos convenção de arbitragem e incompetência relativa, todas as demais os juízes devem conhecer de ofício. Então, o excetuadas é menos. Tira convenção de arbitragem e tira incompetência relativa. Todas as demais preliminares, o juiz tem que conhecer de ofício. Ok? Tá ótimo, obrigado. Vamos lá no 485, só para a gente fechar aqui. 485. Qual que você quer que lê ele todo? Isso. Olha o parágrafo 3º de novo aí. O juiz conhecerá de ofício... Parou. Viu aí, Evandro? Conhecerá de ofício das matérias constantes, no inciso 4, 5 e 6. Então, assim, uma regrinha boba falou, o juiz conhecerá de ofício matéria de ordem pública. Tá, olha ótimo. lá, em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Se você não alegar na primeira instância, você pode alegar na segunda, tá certo? Uhum. Pode alegar lá perante o Supremo, o Superior Tribunal de Justiça, desde que antes do trânsito em julgado. Tá ótimo, obrigado. Beleza? Pessoal, então vamos parar por aqui. A gente já está quase terminando as preliminares. Eu já expliquei o que é a incompetência da parte, tá? Aí você vai pedir a correção tem o defeito de representação e falta de autorização, tá? Então, trouxe o exemplo aqui de defeito de representação. A explicação nós já fizemos. Na próxima aula, aqui está a falta de autorização, né? Aos direitos reais aí de 1225.
a gente volta da convenção de arbitragem. Aí a gente já vai estar bem próximo de finalizar as nossas preliminares. Ok, pessoal? Podemos encerrar? Foi um prazer inenarrável, tá certo? Finalizamos aqui, então, as preliminares do inciso 9. A partir da próxima aula, a gente vai dar continuidade em convenção de arbitragem. Aí a gente está bem próximo de finalizar a contestação, aí a gente já vai começar a fazer os exercícios. Pessoal, mas deem uma lida nessa minha apostila, tá? Esses dispositivos legais aí que eu estou citando aí. Tá bom? Um abraço a todos, bom feriado aí, né? Infelizmente amanhã nós não teremos aula, né? Mas na próxima estaremos juntos aí. Falou? Valeu! Docton aluno presente. Valeu, Daiane, Evelyn. Um abraço a todos, boa noite. Opa! Deixa eu interromper a gravação aqui. Valeu, Ana. Valeu, meninas.